Nesse vídeo vamos falar sobre o Brush Smooth, que serve para deixar a sua malha um pouco mais lisa. Então, caso você tenha algum detalhe, né, na sua malha, você pode segurar a tecla Shift e assim a sua malha vai ficar um pouco mais uniforme. O ZBrush vai tentar ali equalizar, né? Esse brush vai ter a função de retirar os detalhes, equalizando a topologia da sua malha. Para você conseguir acessar esse brush, você pode vir aqui nessa aba de brushes e apertando a tecla S, você tem aqui algumas opções. Essa primeira opção seria a opção padrão, né, do ZBrush, e seguida de duas outras, que seria Peaks e Valleys. A diferença entre elas, explicando de forma bem rápida, seria caso você tenha alguns detalhes, né, aqui na malha acima, né, da superfície e abaixo da superfície. Então esses dois tipos eles servem para você conseguir diferenciar o tipo de smooth que você quer. Então no caso aqui você tem Smooth Peaks e aqui dentro, quando você passa, você vê que a parte de cima, né, que está acima da malha, ela vai descer e a parte que está abaixo, ela não vai se mover a não ser as bordas. Então você vê que o centro aqui ele continua lá embaixo, diferente aqui da parte superior, que ficou totalmente ali quase regular, né, a superfície. E o Brush Smooth Valleys, ele serve para fazer o oposto. Então no caso ele vai aproximar o que está na parte de baixo da superfície e vai manter o que está acima, a não ser as bordas, né? Então ele vai manter ali o topo, né, os picos desse detalhe e vai fazer o smooth apenas no que está abaixo da superfície. Mas aqui dentro do ZBrush você não tem apenas essas duas opções, você pode vir aqui na aba Lightbox, dentro da aba Brushes você tem uma pastinha chamada Smooth. E aqui você tem várias opções, né, para poder utilizar. Só que você não necessariamente precisa utilizar essas opções, você pode criar também o seu, fazendo algumas modificações. E caso você queira fazer algumas modificações, você pode vir aqui na aba Brush. E aqui na parte de baixo você tem uma subaba chamada Smooth Brush Modifiers, que você tem algumas opções para fazer essas configurações. Então essa primeira opção, que seria Alternate Brush Size, ele vai servir para você conseguir alternar o tamanho do seu brush. Isso quer dizer o quê? Que se você aperta a tecla Shift, você percebe que o cursor ele é vermelho e ele fica da cor azul. E ele mantém o mesmo tamanho do brush original, né? Que seria do brush que você está fazendo a edição no seu modelo. Se você mudar aqui para 2, quando você apertar a tecla Shift, ele vai ficar um pouco maior do que seria o brush original, que seria basicamente 2 vezes o tamanho do brush. E assim sucessivamente, então você pode aumentar no máximo e ele vai ficar muito maior do que o original. Então é apenas uma forma de você conseguir controlar o tamanho do Smooth sem ter que ficar alternando aqui em Draw Size, caso você queira salvar esse brush, né? E a próxima opção que seria esse mínimo de pontos conectados, né? Isso aqui ele serve para você dar Smooth em bordas do modelo, né? Da sua topologia. O que isso quer dizer? Se você vir aqui em Plane e tentar dar um Smooth na borda desse Plane, você não vai conseguir, porque ele tem um mínimo de pontos conectados necessários para poder fazer o Smooth. Então isso significa que aqui, no caso, ele tem apenas 2 pontos aqui conectados, né? E esses 2 pontos não tem nada aqui fora. Então, como não tem nada aqui, ele está considerando que você não pode dar Smooth nesses 2 pontos aqui. Então, para você conseguir alterar isso, você pode diminuir esse número aqui. Então, quando você coloca em 1, que seria no mínimo 1 ponto, aí sim você consegue dar Smooth na borda desse plane. Isso serve às vezes para quando você tem modelos, né, importados no ZBrush, que você não tem a parte de dentro e ainda assim você quer dar algum tipo de Smooth ali. Então você pode alterar essa configuração aqui. Essa próxima opção seria o Polish Strength. Isso aqui, na verdade, é utilizado, né, num outro modo do Brush Smooth. Você tem um modo que seria o Smart Brush, Smart Smooth. Por exemplo, se você vier aqui numa esfera e tentar dar um Smooth aqui, eu vou fazer algum detalhezinho qualquer aqui. E se você tentar agora dar um Smooth segurando a tecla Shift, vou voltar para o brush padrão, que seria esse aqui. Então, se você tentar, né, dar um smooth aqui segurando a tecla Shift, você vai perceber que ele vai afundar a sua esfera e não vai, né, manter o volume dela. Então aí é que entra o Smart Smooth, que se você segura o Shift, clica no modelo e solta o Shift, aí sim, quando você der o Smooth, ele vai retirar o seu detalhe e vai manter o formato da esfera. Então isso aqui seria o Smart Smooth. E esse polish ele serve para você controlar, né, a quantidade de polish que vai ter esse Smart Smooth. Então, por exemplo, se eu colocar 0 aqui, então quando eu segurar o Shift, clico no modelo, solto o Shift, e aí você vai ver que o meu brush ele está fazendo, né, o efeito como se fosse o brush padrão. Então ele não tem nenhum tipo de polish sendo aplicado aqui. O Smart Smooth foi desativado. Se você colocar em 20, por exemplo, que seria o máximo, então você segura o Shift,
clica no modelo, solta o Shift e arrasta, e aí sim você vai ter, né, o formato da esfera bem preciso ali. Então é bem interessante utilizar essa opção de Smart, que você consegue manter o formato aí. Por exemplo, né, se você estiver fazendo a sobrancelha de um personagem, aí você quiser apagar só os pelinhos mantendo o volume, segura o Shift, clica, solta o Shift, e aí você mantém o formato aí do seu modelo. Essa próxima opção ela é bem interessante porque ela faz referência, né, a esses brushes que tem aqui dentro da pastinha. Cada um desses brushes aqui seria uma configuração utilizada aqui nessa opção. Então o que você teria aqui seria diferentes modos, né, de Smooth. Então aqui o 0 seria o Standard, que é o padrão que já vem selecionado. E aí você tem vários outros tipos aqui, que seriam um total de 9. Mas o que cada um deles faz, né? Vamos tentar entender o que seria cada um desses modos aqui. Então esse primeiro modo, né, ele seria o basicão. Então, quando você aperta Shift está 0, você consegue ali deixar a sua malha um pouco mais uniforme. E você pode alterar aqui, por exemplo, para 1, que seria esse Smooth Stronger. E Smooth Stronger ele tem a função de você conseguir dar um Smooth quando você tem muitos polígonos no seu modelo. Então, de um jeito mais prático, você vai adicionar divisões aqui e fazer qualquer tipo de detalhe. Então, quando eu tentar dar um Smooth aqui nesse tipo de detalhe com muitos polígonos, né, no meu modelo, eu vou ter um pouco de dificuldade, né? Você percebe que eu estou fazendo um smooth, mas ele não está deformando realmente assim, com muita força, assim, ele está deformando de uma forma bastante leve. Então agora se a gente trocar aqui para o número 1, que seria o Stronger, e você passar ele novamente na malha, agora você percebe que você está conseguindo ter um efeito muito mais visível no smooth comparado com o anterior. Então o Smooth Strong ele serve para você dar um smooth na sua malha quando ela está com uma divisão muito alta. Opção bem interessante para utilizar em modelos high poly. E essa próxima opção que seria o Smooth Valence. Então aqui você vai ter um efeito um pouco diferente, que ele vai aplicar um smooth, né, um peso diferente no ponto que tem mais polígonos conectados. O que seria isso? Quando você tem, por exemplo, um cilindro que tem muitos pontos aqui, né, tem muitas faces conectadas num ponto só. Então essa face aqui da parte superior, ela vai receber uma quantidade muito maior de smooth do que o restante. Um exemplo aqui seria se a gente pegasse justamente um cilindro. Então aqui com o Smooth Width em 2, ou melhor, eu vou fazer primeiro com o 0, para a gente poder ter uma base. Então agora um 0, você vê que agora está arredondado aqui em cima. Quando eu Ctrl Z, vou alterar aqui para 2. E quando eu aplicar um Smooth, então agora você vê que a parte de cima, né, ela recebeu uma quantidade de smooth diferente, considerado com o anterior. Então ele deu mais peso, né, aqui nos polígonos que estão próximo desse vértice, mas manteve ali o vértice intacto, né, na sua posição. A próxima opção, que seria, né, o Smooth Subdiv. Na verdade, essa opção aqui, ela não é totalmente visível aqui na tela, porque ela é apenas uma forma de cálculo diferente. Então a gente nem chega a utilizar muito esse tipo de subdivisão, ou melhor, esse tipo de smooth, né? Porque basicamente o que ele faz seria adicionar o smooth com o mesmo cálculo que você adiciona a subdivisão. Então quando você adiciona a subdivisão, né, ele vai considerar ali os seus polígonos mais próximos e vai tentar dar um smooth ali para você igualando, né, a superfície do seu modelo. E quando você altera aqui para 3, que seria o smooth subdiv, então ele vai fazer algo semelhante, né? No caso você tem aqui uma malha, né, com alguns polígonos que não estejam dado o smooth ainda, você pode deixar o seu brush um pouco maior e vir dando o smooth, que ele vai fazer algo semelhante como se fossem as divisões. Mas não é nada muito visível, né? Isso aqui é apenas realmente uma forma de cálculo diferente. Essa quarta opção, que seria o Stroke Direction. Então aqui, quando você dá o Smooth, ele vai entender a direção do seu stroke. E para que isso seria útil, né? Então eu vou limpar a tela aqui com Ctrl N. Se você tem aqui, né, essa caixinha, por exemplo, eu vou fazer um stroke nela aqui na horizontal. Então eu tenho esse stroke aqui e eu quero, por exemplo, apenas dar um smooth nesses dois cantos aqui. Eu não quero dar um smooth aqui no meio, né? Não quero que minha malha seja afetada aqui. Então, o que eu vou fazer? Se eu ativar o brush 0, que seria o padrão, e tentar dar um smooth aqui no canto, então você percebe que ele já deformou a malha, né? Ele fez um corte aqui, amassou de uma forma esquisita, e não é exatamente o que eu preciso. Então, para isso, eu posso utilizar a opção do Stroke Direction. Então, aqui eu vou colocar o 4. E quando eu passar agora ele aqui seguindo essa direção aqui, que seria a horizontal, ele vai dar o smooth apenas nos cantos, sem deformar a minha malha dessa forma, né, estranha que o brush padrão fez. Se eu passar o meu brush aqui de smooth na vertical, então ele vai começar a deformar o meu risco, porque no caso ele está considerando a direção do meu brush. Se eu passar na horizontal, ele vai manter o risco e vai fazer o smooth apenas ali no finalzinho, né? Na verdade, ele vai até deformar um pouco, né, a parte interna do stroke, mas muito menos do que se você passasse ele em outra direção.
E essa próxima opção, que seria a opção 5, né, que seria perpendicular ao brush, né, direction, a direção do brush. Então, no caso, se você tiver um stroke aqui na vertical e passar o brush aqui na horizontal, ele vai fazer o smooth na horizontal, mas ele vai tentar preservar o que está na vertical. Então ele vai preservar sempre o lado oposto do seu brush, né? No caso, se eu passar agora na vertical, ele vai manter o que está na horizontal. Normalmente esses tipos de brushes, eles não lidam muito bem com curvas, porque eles definem com uma direção, né, X e Y. Então, se você tiver uma curva aqui e tentar fazer algum tipo de smooth específico nela, você não vai ter uma direção muito definida, né? Então você está utilizando aqui, no caso, uma opção em diagonal. Como ele está considerando a opção perpendicular, né? Então se você utilizar a diagonal, ele vai dar um smooth nos dois. Você teria que utilizar apenas numa direção específica. A próxima opção, que seria a 6, que seria o smooth, né, baseado na borda dos grupos. Então o que isso quer dizer? É que ele vai preservar todo o seu modelo, né, que tiver com grupo. Então onde tiver um grupo aqui, ele não vai fazer o smooth, ele vai fazer próximo, mas ele vai tentar preservar o máximo possível desse grupo. Por exemplo, eu posso fazer aqui algum tipo de modificação e quando eu der o smooth aqui, ele vai arredondar aqui no caso só aonde teve, né, o contato ali com o grupo. E você pode controlar, né, essa intensidade, no caso que você vê que está um pouco levantado aqui. Se você colocar aqui na parte de baixo, nesse weight strength, que seria a quantidade de peso que você quer nesse smooth, no caso aqui quando é a parte 6, ele está em 100. Eu posso colocar em 1000. Quando eu colocar aqui o smooth, você vai ver que agora ele não está mais levantado, né? Você percebe que agora ele está reto, mas ele manteve aqui o smooth, né, arredondando a base desse polígono aqui. Então é para isso que serve esse weight strength. Você pode controlar a intensidade desse efeito que está aqui acima. E a sétima opção, né, que seria o smooth baseado nos creases, né, nas edges que tem crease. Então ele funciona exatamente da mesma forma como o group borders, que ele vai manter, né, a borda do grupo, só que no caso aqui seria as edges que tem crease. Então aqui no caso eu vou colocar o crease by polygroups, vem aqui em crease by polygroups, e quando eu der o smooth ele vai fazer a mesma função que ele fez, né, nos grupos. No caso aqui ele arredondou a base também, posso fazer aqui na parte superior. E uma coisa que é interessante aqui é que ele vai manter também a borda reta, né? Se você colocar no brush 0 aqui, no padrão, e tentar dar um smooth, você percebe que ele arredonda. Então aqui ele manteve os polígonos no meio e aplicou mais smooth aqui na lateral. E com essa opção do crease você pode dar um smooth que ele vai manter para você o volume do modelo, mas vai fazer com que as bordas fiquem arredondadas. A oitava opção, que seria a opção de você fazer um smooth por tangente, né? Então ela vai considerar tangent edges, né? Então ela vai considerar a tangente da linha que você está dando smooth. Na verdade, essa opção não é muito interessante você utilizar com qualquer coisa. Se eu tentar dar um smooth aqui utilizando a opção 8, né? Você vê que ele vai deformar de uma forma um pouco estranha, mantendo, né, a parte de cima e a parte de baixo. Mas isso é porque ele está tentando manter, né, dar um smooth baseado aqui no centro. Então ele está pegando apenas as edges que tangenciam esse ponto. Então, aqui no caso, se eu tentar dar um smooth aqui, ele vai deixar essa edge para mim mais redonda. Se eu colocar ele no 0 e tentar fazer a mesma coisa, percebe que é um pouco mais difícil, tá vendo? Ele não vai considerar a sua linha, né, a edge do modelo. Ele vai considerar o volume e não vai conseguir ele deixar essa linha redonda para mim. Então, para eu conseguir deixar ela redonda, é interessante utilizar a opção 8. Quando eu coloco aqui, ele faz esse smooth aqui. Isso facilita um pouquinho aí, dependendo do tipo de detalhe ou efeito que você quiser, né? Essa opção de tangent, smooth por edge tangent, ajuda bastante. E a nona e última opção, que seria a opção de você fazer um smooth baseado, né, na intersecção dos grupos. Então você tem aqui um cubo e cada lado dele tem um polygrupo diferente. E se você tivesse aqui, né, vários tipos de detalhes, por exemplo, algum tipo de noise, e aí você percebe que a borda desse quadrado, ela está reta, né? Por padrão, ela mantém a forma do quadrado, só que o centro dele está todo deformado. E como você conseguiria dar um smooth aqui para ele manter essa borda? Se você vier aqui com a ferramenta padrão e tentar dar um smooth, ele pode deformar também a borda, né, um pouco, e o seu modelo não vai ficar totalmente reto, né, no centro aqui. Então o interessante seria utilizar essa opção 9, baseado, né, na intersecção dos grupos. Ele vai dar um smooth, mantendo para mim a forma do quadrado e só retirando os detalhes do centro. Isso aqui ajuda bastante, né, para você conseguir manter a forma do seu modelo e ainda assim dar um smooth nos detalhes, né? Então aqui você tem todas essas opções disponíveis para você conseguir trabalhar com o smooth, né? E aqui abaixo você tem essas três outras opções
que elas não são muito interessantes para você utilizar com o Smooth, né? Ela normalmente é usada com as esferas, os sketch. A gente vai fazer um vídeo especificamente sobre elas mais para frente. E essas seriam as opções para você conseguir trabalhar com o brush, né, de Smooth. Você pode, caso você queira fazer alguma modificação, você pode salvar aqui o seu brush. Se você quiser criar algum tipo de ícone, né, do seu brush, dá uma olhadinha no nosso vídeo de brushes de edição, que lá a gente ensina como a gente pode criar brushes e também até o ícone do seu brush. É isso aí, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida aí, posta nos comentários e valeu, até mais.